Vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com a Bibiana Alves, que é líder de captação do Banco de Sangue de São Paulo. Nós vamos conversar sobre a doação de sangue nesse período aí de chegada de fim de ano. Bom dia, Bibiana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, bom dia, e vocês? Tudo em ordem. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de falar de um assunto tão importante e tão impactante. E nesse momento de pandemia, né, Bibiana, nós sabemos o quanto os bancos de sangue aqui no estado de São Paulo e no Brasil estão sofrendo com os estoques. Qual a situação hoje por aqui? Olha, a gente teve uma queda considerável dos estoques. Dezembro já é um mês que nós sabemos que essa queda ocorre por conta dos feriados prolongados, por conta das festas de final de ano. Mas com a pandemia, essa queda está extremamente crítica e abrupta. Nós estamos com 25% a 30% do estoque de sangue hoje. Alguns tipos sanguíneos, por exemplo, o O negativo, nós temos 10% de estoque. Então, é uma situação bem crítica e bem preocupante. A gente sabe que muita gente se esquece no fim de ano, né? Vai para a festa, vai para a comemoração. A gente também tem um número de acidentes nas estradas, né? Esse ano vai ser tudo diferente, né? Muita coisa vai mudar. Mas eu queria entender, assim, né? Qual que é a necessidade de vocês? Quais são os estoques aí? Quais são os tipos sanguíneos que vocês mais necessitam durante esse período, tradicionalmente, em relação a outros anos? Durante o final do ano, realmente a gente tem esses acidentes e essas urgências de transfusão. Esse final de ano está diferente, porque como a gente voltou a ter a superlotação dos hospitais com os pacientes que têm Covid, eles também recebem transfusão. Então, a nossa demanda continuou alta e a tendência, infelizmente, está sendo aumentar. A gente está com os estoques de O negativo e A negativo, que são as tipagens sanguíneas que mais se utilizam, em torno de 10%, de 15%. Então, nós estamos abaixo de 20%. É um déficit bem grande. Bibiana, outra questão também que se falou muito nesses meses, além das pessoas não irem, né, aos bancos de sangue com receio da Covid-19, também depois da flexibilização, as pessoas que já passaram pela Covid-19, como é que funciona então para a doação de sangue? Quanto tempo tem que esperar? Pode ou não pode doar? Como é que funciona? Dá um raio-x para a gente disso. Quem teve Covid pode sim fazer a doação de sangue. A gente, inclusive, tem um tipo como se fosse um estudo em que a gente usa um hemocomponente de quem já teve Covid para auxiliar na recuperação dos pacientes com Covid. Então, a gente consegue ajudar mais ainda esses pacientes que estão hospitalizados. Quem teve Covid pode doar depois de 30 dias do último sintoma. Então, esses doadores podem aguardar um mês e voltar a tentar doar sangue, fazer a boa ação tranquilamente. Agora, vamos reforçar, né? Quais são os requisitos aí para doação de sangue? Quem pode doar, quem não pode doar nesse período? Tem que ter um peso mínimo? Pode doar quantas vezes por ano? A gente pede, o nosso principal requisito, que é um dos mais impactantes aqui na nossa recepção, é o doador trazer um documento oficial com foto em bom estado de conservação, porque a gente precisa desse documento para iniciar todo o processo de doação dele. Então, basicamente, ele tem que ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, se teve um almoço ou um café da manhã muito gorduroso, a gente pede um intervalo de 3 horas, mas é importante lembrar que não é bom vir de jejum, porque se a pessoa vier de jejum, a gente precisa primeiro ofertar um lanche para ela ficar bem e ficar mais forte para conseguir fazer a doação de sangue. Tatuagens, piercing, maquiagem definitiva, a gente pede um intervalo de 12 meses, do procedimento até a doação, e endoscopia e procedimentos endoscópicos um intervalo de 6 meses. Por conta da questão do Covid, a gente está pedindo um intervalo de 30 dias entre o último sintoma,
de qualquer gripe ou resfriado. Se a pessoa sabidamente tem conhecimento que teve Covid, a gente pede esses 30 dias. Se só teve uma gripe ou resfriado, por questão de segurança, a gente também pede esse intervalo de 30 dias. E hoje em dia, Bibiana, quais são os tipos de sangue que estão mais em falta nos bancos de sangue? Eu acredito que seja algo nacional, essa queda de O negativo e A negativo, que são as tipagens que mais saem. Então, por exemplo, nos casos que a gente comentou dos acidentes, se eu não tenho tempo hábil de fazer a tipagem sanguínea do paciente que está precisando na extrema urgência, eu posso transfundir um O negativo para ele. Então, pela facilidade de ser o doador universal, o O negativo é sempre o nosso estoque mais crítico do banco de sangue. Como é que está hoje o estoque? Os estoques dos bancos de sangue aqui no estado de São Paulo? Vocês já tem um levantamento aí de como é que está nessa primeira metade de dezembro? A gente percebeu que teve uma queda de 30% referente ao ano passado. Então, em dezembro de 2019, a gente já tinha tido uma queda de 20%. E aí nós tivemos uma queda maior de 30% comparada ao ano passado. Então, a gente já esperava uma baixa dos estoques e essa baixa foi 30% a mais do que nós imaginávamos. Então, nos casos de O negativo, a gente está com 10%, A negativo em torno de 15% a 20%, A positivo e O positivo, a gente tem em torno de 30% do ideal para conseguir atender os pacientes da melhor maneira. E as outras tipagens, que é AB positivo, B positivo, a gente tem um estoque até que confortável, acima de 50%, mas é porque são os tipos sanguíneos mais raros. Então, a gente não tem muita demanda, não tem muita solicitação de transfusão. Por isso que a gente tem um estoque confortável. Você falou dessa baixa, né, Bibiana? Para quem está assistindo a gente, qual é o impacto dessa baixa em todo o sistema, né? A gente tem muitos avanços tecnológicos na área da saúde, então a gente conseguiu criar uma vacina em 1 ano, a gente realiza cirurgias robóticas, cirurgias através de 2 pontinhos, mas a gente ainda não tem nenhum substituto para o sangue. Então, os pacientes que precisam de algum hemocomponente do sangue, a gente ainda não consegue substituir essa demanda. Então, se um paciente oncológico precisa tomar uma plaqueta, a gente não tem com o que substituir. No caso de um sangramento ativo, uma hemorragia em alguma cirurgia e essa pessoa precisa tomar a bolsa de sangue, as hemácias, a gente não tem ainda o que substituir. Então, em alguns casos, a gente precisa cancelar algumas cirurgias, o atendimento do paciente não é tão bem atendido quanto poderia. O grupo de SH, ele tem bancos de sangue em todo o país. Então, a gente faz um trabalho de logística extremamente criterioso e funciona muito bem. A gente, graças a Deus, não conseguiu deixar nenhum paciente sem atendimento, mas a situação está bem crítica mesmo. Falando um pouco aí de perspectivas para 2021, né? Os meses que vocês mais precisam são os meses de férias, que faltam mais, é janeiro, fevereiro, março. Como é que a população pode ajudar nesse momento de pandemia? Vocês estão cumprindo aí todos os protocolos nos bancos de sangue? Como que é esse processo de doação de sangue dentro desse contexto da pandemia? O banco de sangue, a gente não parou de trabalhar desde março, nenhum colaborador da sede do banco de sangue. Então, desde março, a gente veio aprimorando as técnicas de segurança e as medidas de segurança. Inclusive, na semana passada, nós recebemos um selo, Covid Free Excelência, que é um selo que se baseia nas normas internacionais de segurança dos doadores e dos pacientes. Então, nós somos avaliados conforme as normas internacionais para diminuição de risco de exposição ao vírus. E nós estamos seguindo todas as medidas de precaução, distanciamento na recepção, em todas as áreas da coleta e copa, o uso de máscara é obrigatório, o dispenser de álcool gel está presente em todos os locais do banco de sangue. A questão da higienização na sala de coleta, na copa,
não foi algo que a gente sofreu muito impacto, porque a gente já tinha essas medidas de cuidado. Então, a gente já utilizava o álcool gel com muita frequência, o álcool spray para higienizar as cadeiras também a gente já tinha como protocolo. Então, a gente não teve muita mudança na área da coleta, só um pouco mais de atenção aos doadores, que agora eles começaram a perceber que a gente faz essa higienização, que a gente utiliza máscara, mas era algo que a gente já realizava. E em relação à pandemia, a nossa perspectiva, a gente tem dois receios. Os casos de Covid estão aumentando muito e esses pacientes que têm Covid, eles também recebem transfusão. Então, o nosso medo é ficarmos sem o estoque para conseguir atendê-los da melhor maneira. Também porque as pessoas estão, mesmo que não necessitem de sangue, estão se contraindo o vírus e ficando com Covid, e aí a gente precisa desse intervalo de 30 dias. E também porque se porventura mais para frente a gente tiver uma vacinação em massa, as pessoas que receberam a vacina vão precisar ficar pelo menos 4 semanas, no mínimo 4 semanas sem fazer a doação. Então a gente está com alguns receios quanto ao ano de 2021. Ana, outra questão também, você está falando dos protocolos que cada local tem. Além disso, para agendamento para doação de sangue, é durante o dia todo? É preciso ligar para os locais e agendar um horário específico? Como é que tem funcionado essa questão? A gente trabalha com o agendamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Entretanto, como nós estamos com a recepção completamente vazia, ele não está sendo obrigatório. Então, por exemplo, hoje a nossa recepção está vazia. Então, se alguém estiver passando pelo banco de sangue ou estiver na região, ligar perguntando se é necessário agendamento, a gente oferta essa opção, entretanto, ele não é obrigatório. Se a pessoa quiser comparecer ao banco de sangue, em 40, 50 minutos ela consegue fazer o processo inteiro. A gente queria entender quais são as principais demandas aí nesse final do ano. Muita gente precisa da transfusão de sangue por conta de acidentes. Quais são as principais causas aí? Para o pessoal em casa também entender um pouco melhor. O que motiva uma transfusão de sangue? Quais são as principais causas em relação à transfusão de sangue nos hospitais aqui do estado de São Paulo e do país? A gente tem uma demanda muito grande de um hemocomponente, que é a plaqueta, nos hospitais oncológicos. Então, aqui em São Paulo é um hemocomponente que a gente tem bastante saída e que demanda bastante transfusões, que é o paciente oncológico necessitar da utilização das plaquetas para auxiliar nos processos de coagulação de sangue, auxiliar na prevenção e aumento da imunidade. Então, a gente utiliza esse hemocomponente para tentar auxiliar esse paciente que está com a imunidade baixa para que ele fique bem e consiga se recuperar melhor. A gente também voltou a ter as cirurgias eletivas. Então, as cirurgias que ficaram aguardando a pandemia passar, e infelizmente ela não passou, elas estão ocorrendo agora, nos meses de novembro e dezembro. Então, cirurgias cardíacas, a gente tem muita demanda de transfusão de sangue, não necessariamente porque o paciente vá precisar, mas é um cuidado do hospital e do médico deixar aquela quantidade de bolsas reservada para aquele paciente, caso ele venha a precisar. Então, a gente também tem os hospitais pediátricos que, em alguns casos oncológicos, ou que a criança precisa fazer algum procedimento cirúrgico, a gente também voltou a ter algumas demandas nesses locais. As maternidades em nenhum momento pararam de solicitar transfusão de sangue. Então, a gente atende 2 das maiores maternidades do estado de São Paulo e os partos continuaram ocorrendo. Então, é a mesma situação de uma cirurgia, a gente deixa as bolsas reservadas para a gravidinha, caso ela venha a precisar em alguma complicação sanguínea, e caso o recém-nascido também venha a ter alguma perda de sangue, ou ele precise do sangue para se recuperar um pouquinho melhor desse impacto que é o nascimento. Então, a gente continuou tendo essas demandas, e elas aumentaram, infelizmente. É dentro disso que você está falando, Bibiana, para que as pessoas entendam. Uma bolsa de sangue, ela doada, ela pode salvar quantas vidas?
uma bolsa de sangue que o doador vem até o banco de sangue e faça a coleta, ela vai se transformar em 4 bolsas. Então, o sangue a gente vai dividir em 4 hemocomponentes, que a gente chama. São as hemácias, que é a parte vermelhinha, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e o crioprecipitado, que são as partezinhas brancas do sangue. Então, cada um desse hemocomponente, ele tem uma utilização diferente. Então, por exemplo, a hemácia, ela vai atuar mais em anemias crônicas, em hemorragias, então em situações mais críticas quanto a sangramento. A parte das plaquetas, ela vai ajudar na coagulação e também na defesa do organismo. O plasma vai auxiliar basicamente na coagulação. Então, se é um paciente que tem risco de um sangramento, ou se ele tem algum problema no fígado, que também impacta na coagulação, a gente vai transfundir o plasma. E o crioprecipitado, que também auxilia na coagulação, mas ele é específico para uma falha na coagulação. Então, quem não tem um tipo de fator de coagulação, a gente transfunde o crioprecipitado. Então, você consegue ajudar até 4 vidas. A gente tem alguma restrição à doação de sangue? Recentemente, a gente teve aí uma polêmica que foi parar no STF, né? A população LGBT aí reclamando que alguns bancos de sangue estariam recusando a doação de sangue, né? Tem alguma restrição aí em relação a essa doação? Não, os nossos questionários, eles foram todos atualizados, então foi retirada o questionamento quanto a relações sexuais homoafetivas, e a única restrição que a gente mantém, independente da orientação e opção sexual, é a de quantidade de parceiros, que isso é uma norma, uma legislação que a gente segue, então você pode ter até 3 parceiros durante os últimos 12 meses, mas isso não se enquadra específico ao LGBT. É uma norma que nós seguimos para qualquer doador. Você falou aqui pra gente o quanto uma bolsa de sangue ela é dividida, o quanto ela ajuda as pessoas e salva vidas, não é? Me parece também que as pessoas têm que ter esse outro lado, né, de entender o quanto um gesto, um ato de amor vai mudar e vai ajudar a vida das outras pessoas. Sabemos, claro, estamos num momento de pandemia que as pessoas ficam receosas, mas fica um pouco mais latente essa questão de você olhar para o outro, né? Pensar. Conta pra gente, Bibiana, quanto tempo demora todo esse processo para retirada de sangue na bolsa, né? É um tempinho ínfimo aí do dia a dia das pessoas que ajuda tanta gente. O processo inteiro demora 40 minutos e a parte de retirada do sangue mesmo é um tempo de 3 a 5 minutos. Então, eu acho que a gente falou e fala ainda tanto nessa questão de solidariedade, a pandemia teve o seu lado bom de trazer a humanização, o termo empatia para se tornar algo público. E eu acho que você se ver no outro e conseguir entender que você não precisa daquele sangue naquele momento, mas alguém que você conhece ou alguém que você desconhece pode ser salvo por aquilo, eu acho que é a maior lição que a gente pode tentar passar para as pessoas. Ontem a gente conversou sobre isso com um grupo bem interessante, né, que eles não tinham essa noção da importância da doação de sangue. E aí quando eu comentei, eu falei, a gente sempre está ajudando o amor da vida de alguém. Então, a gente está ajudando o filho de alguém, a mãe de alguém, a esposa de alguém. É sempre o amor da vida de alguém. E aí, um dos rapazes falou, ele falou, minha filha teve leucemia, ela ficou internada e ela tomou bastante plaqueta, e às vezes ela tomava sangue, e aí ela falava que ela tomava ketchup e mostarda, que eram as bolsas que chegavam para ela. E ele é extremamente grato a essa doação e extremamente grato a pessoas que ele nunca viu, porque puderam proporcionar a ele ficar com a filha, esse fio de esperança que a gente precisa, né? Tá certo, Bibiana Alves, líder de captação do Banco de Sangue aqui de São Paulo. Bibiana, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E, pessoal, vamos doar sangue, né, Bibiana? Isso, venha nos visitar, a gente
sabe que as pessoas estão com receio de sair de casa, mas nós estamos tomando todos os cuidados necessários para receber vocês da melhor forma e da forma mais segura. Estamos atendendo também sábados e domingos e feriados, para que a gente consiga atender o maior número de doadores também. Tá certo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp.